levar a oportunidade, até a irmã Maria Pacheco, está começando o Kate, Morada do Espírito Santo, é o 7º episódio, Verdade e Mentiras. Irmã Maria Pacheco, Aleluia, fica à vontade, irmã. Louvado seja ela. aleluia, aleluia. Louvado e agradecido seja Ele. Uma boa noite para todos, né, irmão Wagner, irmão Roberto, irmão Gilsomar, e a todos que estão, né, a nos ver e a ouvir neste momento. Vamos falar assim, desde o início, o homem tinha um desejo de fazer uma morada para Iau, desde o começo, né? A gente sabe ali, esse desejo nasceu no coração de Davi, de fazer essa morada para Iau dos exércitos. Mas Iau disse, não, tu fosse um homem de guerra, não vai mais, porém o teu filho depois irá fazer. Então, quando Salomão faz ali o templo, antes de fazer, aí a gente vê aqui uma expressão em 2 Crônicas 6, dizendo assim, desde o dia, Iau falando, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela ali uma casa em que estivesse meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo. Ele disse assim, aí ele diz aqui no versículo 6, porém escolhi a Iau-Xalã, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo. Então, amada, a gente sabe que ali, que quando Salomão edificou ali aquela casa, a Iau, ele escolheu para que o nome dele estivesse ali, para que a presença dele chegasse ali, né? Chegasse ali diante do povo, para que o povo viesse adorá-lo. E a gente vê essa confirmação aqui, amado, em 2 Crônicas 7,16, que dizendo assim, ó, em 2 Crônicas 7,16, diz assim, o Eterno ele já estava apontando para um futuro muito para frente. Ele diz assim, porém, agora escolhi e santifiquei esta casa, uma morada, para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o Eterno disse que tinha escolhido uma casa, né? E santificado ali para que o nome estivesse perpetuamente. E isso chegaria até quem? Até a nós. Por quê? Porque quando Yahshua veio, quando chegou ali em Mateus 24, que Yahshua disse assim, ó, Mateus 24, que ele disse, está vendo isso aqui? Quando disse, ó, mestre, a beleza do templo. Olha o templo como é. Olha que belo. Ele está vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Ali ele já estava anunciando que ali a morada não ia ser mais na pedra, em templo assim. Que a morada ia ser, quando ele disse perpetuamente, que ele ia escolher, que seria a morada naquele que ele escolhesse, naquela pessoa que ele escolhesse, naquela pessoa que ele chamasse. Então vamos ver aqui como o Eterno iria habitar naquele que ele escolhesse, o Ruá, através de quê? Do seu Ruá. Né? Como o irmão Wagner já trouxe aqui explicando a diferença do Ruá e a diferença, né, do Espírito. Então, ali, né, o Eterno ia escolher um lugar para habitar ali e estar ali perpetuamente. Como ele já falou antes, que estaria perpetuamente ali. Né? Então, a gente vê, o Ruá do Pai, ele não é uma pessoa, e nem muito pouco, como se diz no sistema, quando eles falam em relação ao espírito, que é uma pessoa, que é uma terceira pessoa. Mas o Ruá do Pai é a manifestação plena do seu poder, que age naquele que é chamado por ele e confessa o seu nome. Aquela pessoa é chamado do Eterno e ele confessa o seu nome. Para quê? Há um propósito para tudo, meu amado irmão. Para a compreensão, revelação e conhecimento de algo ou da sua palavra, para que através do Ruá, conhecer, entender o seu plano, com a finalidade de nos capacitar para a obra determinada pelo nosso eterno Iau. Ele que faz isso, todas essas coisas em nós. Mais uma vez afirmo, né, como se diz o sistema, que é uma pessoa, que eu já falei aqui que é o poder, mas não é uma pessoa, mas sim o poder que opera em nós, fazendo todas as coisas como ele quer.
Em 1 Coríntios, os irmãos já leu aí que em 1 Coríntios, ó, vós não sabeis que sois a morada, né? Que sois templo, morada, é a mesma coisa que somos templo, né? E também este mesmo ruá que ele nos dá é um penhor. O que é um penhor? Como tem lá em Efésios 1, 13 e 14. E tendo nele crido, depois que ouviste a palavra da verdade, e tendo nele crido, foste selado com o ruá da promessa. Aí diz, o qual é o penhor. Esse penhor, amado, é uma garantia. Uma garantia. Esta é uma garantia que o Eterno dá sobre nós, para que seja revestido. Esta garantia é da nossa herança para a redenção dos que conservam para a salvação e para o louvor do seu grande poder, segundo Efésios 1,14. Louvado e agradecido. Um exemplo, amado, quando o Eterno falou, quando a respeito lá de Ishaial, a respeito do ruá, como seria este ruá, veja só o que ele diz. Aqui a gente vê em Ishaial 11, quando ele diz aqui, Ishaial 11, ele diz assim, ele diz que, porque brotará um rebento de Jessé, do tronco de Jessé, das suas raízes o renovo frutificará. Ele estava ali apontando para quem? Yahshua, o Machia, o nosso Salvador, que através dele nós íamos receber essa promessa. Ele repousará sobre ele o ruá do Iau. Aí ele começa a dizer, como é este ruá? De sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Tudo isto seria um ruá, opera todas essas coisas. E essa manifestação é vinda conforme o momento que é útil. Aleluia. Então, amado, a gente vê aqui um exemplo, vou tirar aqui um exemplo que tem em Gênesis 41, começar de 17, como foi que este ruá agiu naquela época, naquele que foi chamado, como eu disse, naquele que confessa o seu nome, naquele que é chamado, né? Aquele que confessa que Yahshua, o Machia, é o seu Salvador, né? E aquele que confessa, antes Yahshua não tinha vindo, confessava a Yahweh dos exércitos como seu criador, né? Então aqui, ó, em Gênesis 17, conta a história de Yosef, que a gente sabe, Yosef, né? Gênesis 41, aliás, do versículo 41, versículo 17, conta a história aqui, deixa me ver aqui, a história de Faraó e do seu sonho. Aí vou contar aqui um pouco, vou começar 17, para a gente chegar até lá, onde eu quero dizer, me explicar. Então disse Faraó a Yosef, eis que em meu sonho estava em pé à margem de um rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas, de carne e formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas magras subiam após elas, muito feias à vista e magra de carne, não tendo visto outras tais. Quanto à fealdade, que é a feiura dela, né? Em toda a terra do Egito. E essas vacas magras e feias comia as primeiras 7 vacas gordas. Versículo 21. E entravas em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feito como no princípio. Continuava magra, do mesmo jeito. Então acordei. Depois vi em um sonho, em meu sonho, e eis que em o mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas de milho. E eis que as 7 espigas secas, miúdas depois, e queimada, do vento oriental, brotava após elas. E as 7 espigas miúdas, elas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então Yosef disse a Faraó, o sonho de Faraó é um só. E o que Iau há de fazer, mostrou a Faraó. Aí ele começa a dizer, as sete vacas feias e à vista, magras, que subia depois delas, são 7 anos.
são 7 anos, e as 7 espigas miúdas queimadas do vento serão também 7 anos de fome. E essa é a palavra que eu tenho dito a Faraó. E o que Faraó há de fazer, mostrou, esta é a palavra que eu tenho dito a Faraó. E o que Iau há de fazer, mostrou a Faraó. Aleluia. Aí versículo 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois dela se levantar-se-ão 7 anos de fomes, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. Aí, versículo 32, ele diz, aleluia, e o que o sonho foi repetido 2 vezes, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Iau. E Iau se apressa em fazê-la. 2 vezes, Iau se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governante sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte todas as comidas, né, destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade e guarda. Assim será mantimento para provimento da terra, por 7 anos de fome, que haverá debaixo do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foram boas aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os servos. Então, no versículo 38, então disse Faraó aos servos, acharíamos um homem como este, em que haja o ruá de Iau? Olha aí. Iau revela, como tem Daniel, Iau revela o profundo, revela o escondido. Ele sabe todas as coisas. Haveria um homem assim? Depois disse Faraó a José, porque Iau te fez saber tudo isso. Olha, Iau te fez saber tudo isso, e dando a sabedoria a ele, como fazer, né? Por isso que diz, o ruá de sabedoria, como fazer o mantimento, como armazenar, como colocar. Ele disse, porque Iau te fez saber isto, saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Louvado seja Iau. Então, amado, a gente viu ali o poder de Iau agindo ali e fazendo quem? Fazendo outras pessoas reconhecer que isso tudo parte de Iau, que Iau exerce esse poder e que esse ruache é uma força, é o poder de Iau que criou todas as coisas, que Iau faz todas as coisas, né? Esta é a minha palavra e passo ao irmão Gilsomar, Xalaim de Iau. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iau e Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né?
Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da obra da caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.